O caso do Ei de Varginha é considerado um dos relatos mais fascinantes e controversos sobre supostos encontros com seres extraterrestres no Brasil e no mundo. O episódio ocorreu em janeiro de 1996, na cidade de Varginha, Minas Gerais, e envolveu testemunhos de moradores locais, relatos de movimentações militares suspeitas, e até a morte misteriosa de um policial. Com uma narrativa que mistura mistério, ufologia e intrigas governamentais, o caso se tornou um marco na história da ufologia brasileira e atrai a atenção de curiosos e pesquisadores até hoje. O início dos relatos. O encontro com a criatura tudo começou no dia 20 de janeiro de 1996, quando três jovens, Liliane, Valquíria e Kátia, caminhavam por um bairro de Varginha. Durante o trajeto, elas avistaram uma figura que, segundo relatos posteriores, não se parecia com nada que já haviam visto antes. A criatura estava agachada em um terreno baldio, parecia debilitada e tinha características físicas incomuns, aproximadamente 1,60 metros de altura, pele marrom e oleosa, cabeça grande e desproporcional, olhos grandes e vermelhos brilhantes, e veias salientes na testa. Além disso, exalava um cheiro forte, descrito pelas meninas como de amoníaco ou enxofre. A visão deixou as três em pânico, e elas correram imediatamente para casa. O relato das jovens rapidamente se espalhou entre os moradores e logo chamou a atenção da mídia local. Muitos começaram a especular sobre o que seria aquela figura: um animal, uma pessoa com deformidades ou algo além da compreensão humana. Outros avistamentos e movimentações militares. Nos dias seguintes, novos relatos surgiram. Algumas testemunhas afirmaram ter visto a mesma criatura em outros pontos da cidade, enquanto outras relataram a presença de veículos militares, incluindo caminhões do Exército Brasileiro, em áreas próximas ao terreno baldio onde as jovens haviam feito o avistamento. Helicópteros também foram avistados sobrevoando regiões específicas da cidade, o que levantou suspeitas de que algo extraordinário estava acontecendo. Um dos relatos mais emblemáticos veio de moradores que disseram ter visto militares carregando caixas lacradas, possivelmente contendo a criatura ou partes de um suposto disco voador. Uma testemunha chegou a afirmar que viu a criatura sendo capturada viva por agentes das Forças Armadas, enquanto outra versão sugeria que o ser já estaria morto no momento da captura. Outro detalhe importante envolve um policial militar chamado Marco Eli Xerezi, que teria participado diretamente da operação para capturar a criatura. Dias após o evento, Xerezi foi internado com uma infecção generalizada de origem desconhecida e acabou falecendo. Sua morte foi cercada de mistério, já que colegas e familiares relataram que ele estava em perfeito estado de saúde antes do suposto contato com o ser. Essa circunstância alimentou teorias de que a criatura carregava alguma substância ou vírus que poderia ter causado a infecção. O papel da mídia e da ufologia ao caso rapidamente chamou a atenção da mídia nacional e internacional. Grandes veículos de comunicação começaram a cobrir o episódio, entrevistando testemunhas, especialistas e representantes das autoridades. A cobertura midiática foi marcada por versões conflitantes, algumas reforçando a ideia de um contato extraterrestre, enquanto outras buscavam explicações racionais ou desacreditavam os relatos. Ufólogos renomados, como Birajara Rodrigues e Claudeir Covo, se deslocaram para Varginha para investigar os eventos. Eles coletaram depoimentos de dezenas de testemunhas, incluindo moradores, bombeiros e até funcionários de hospitais locais que teriam tido acesso ao suposto corpo da criatura. Os pesquisadores afirmaram que havia indícios consistentes de que algo extraordinário ocorreu, especialmente devido à coerência dos relatos e à presença de movimentações militares incomuns. Além disso, especulações surgiram de que a criatura teria sido levada para a Escola de Sargentos das Armas, ESA, localizada na cidade vizinha de Três Corações, antes de ser transferida para instalações militares em Campinas, São Paulo. Alguns acreditam que o corpo do suposto extraterrestre foi enviado aos Estados Unidos como parte de um acordo secreto entre os governos brasileiro e americano. Explicações oficiais e ceticismo. Por outro lado,
As autoridades negaram qualquer envolvimento com seres extraterrestres ou eventos anormais. O Exército Brasileiro declarou que as movimentações militares na região eram parte de operações rotineiras e que os relatos de capturas ou transporte de corpos eram apenas fruto de especulação popular. Algumas explicações céticas também foram apresentadas. Uma delas sugeria que a criatura avistada pelas jovens era, na verdade, um homem com problemas mentais que vivia na região e tinha uma aparência que poderia ser confundida com a descrição fornecida. Outra hipótese indicava que as meninas poderiam ter visto um macaco deformado ou algum animal ferido, interpretando de forma exagerada o que viram devido ao medo e à imaginação. Apesar disso, muitas dessas explicações foram rejeitadas por ufólogos e moradores que testemunharam os eventos, pois não explicavam pontos cruciais, como a morte de Marco Xerezi, o cheiro estranho descrito pelas jovens ou a movimentação militar intensa. Impacto cultural e legado. O ocaso do Ed Varginha transformou a cidade em um marco da ufologia brasileira. A partir do ocorrido, a cidade passou a atrair turistas e entusiastas de fenômenos extraterrestres, interessados em visitar os locais associados ao caso. A prefeitura aproveitou a fama para criar atrações temáticas, como a caixa d'água em formato de nave espacial, hoje um dos principais cartões postais da cidade. O episódio também inspirou livros, documentários e filmes, mantendo o mistério vivo no imaginário popular. Para os ufólogos, o caso de Varginha é uma das mais fortes evidências de que o Brasil teve um contato direto com seres de outro planeta, possivelmente encoberto por autoridades governamentais. Para os céticos, é um exemplo de histeria coletiva alimentada pela mídia e pela imaginação popular. Independentemente da verdade, o caso permanece envolto em mistério, levantando questões sobre vida extraterrestre, transparência governamental e os limites do nosso entendimento. Mais de 2 décadas depois, o Ed Varginha continua sendo debatido e estudado. Seu impacto vai além da ufologia, tocando em temas como ciência, cultura popular e até política, e mantém vivo o fascínio humano por aquilo que está além do nosso mundo.